Bom dia, igreja, bom sábado. Estão com fome? Fome espiritual ou física mesmo? As duas, né? Vou procurar ser breve. Vou procurar. Quero agradecer aqui de público. Dizem que críticas devem ser feitas em particular e elogios em público, né? Agradecer aqui o irmão Ricardo, sua esposa Nelma. Eles colaboraram com o material evangelístico para a campanha que estamos fazendo para abrir uma nova igreja, uma filha dessa igreja lá em Kissimmee. Orem por isso. Quero agradecer ao irmão Luciano e Deise, que também passaram uns contatos missionários importantes, acho que vão ser cruciais para esse projeto também. Agradecer Maria Melo, Jair, Rony, Nara, a irmã Rose, o André e a Natália, pessoas que se disponibilizaram também a ajudar nesse projeto. Eu agradeço. Deus abençoe vocês. Queridos, atendendo a pedidos, nós vamos hoje continuar um assunto que foi falado alguns sábados atrás aqui. Estávamos falando do ano de 1844, o ano que mudou o mundo. Vocês lembram disso? Alguns me pediram para falar mais, explorar mais esse assunto. Vamos falar um pouco disso hoje, sobre um tema especial relacionado a esse assunto. Eu trouxe um PowerPoint. Você pode me ajudar na parte técnica? Quantos conhecem esse quadro? É famoso. E nós temos então as famosas profecias de Daniel. E montando todo o quebra-cabeça, nós temos aqui então as datas marcantes dentro dessa profecia, findando em 1844. Nós estudamos um tempo atrás que eventos aconteceram ali. Por que essa data é tão importante dentro da profecia? Pois bem, o texto para a mensagem de hoje está em Amós, capítulo 3, verso 7. Amós 3 e o versículo 7. Amós, capítulo 3 e o verso 7. Diz a palavra do Senhor: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Infelizmente, com a entrada do pecado nesse mundo, nós perdemos a capacidade de comunicação direta com Deus. A oração é um modo de falarmos, abrirmos o coração a Ele. Mas Deus já não pode falar diretamente ao homem como nós falamos um com o outro aqui. Então Ele instituiu o dom profético. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Pode passar para o próximo slide. Pode seguir. Um profeta entre nós. Pode seguir. Então nós temos, pode seguir. Nós temos o texto aí de Amós, como foi lido agora. Pode seguir. Então, queridos, vamos devagar. Cada momento na história do povo de Deus em que se cumpre um ciclo profético, como nós vimos o quadro de Daniel aqui há pouco, cada momento em que um ciclo se finda e inicia um novo ciclo, nós vemos que Deus envia um mensageiro especial. Esse mensageiro é um reformador da verdade de Deus. Ele traz mais revelação a respeito de Deus para o seu povo. E ele normalmente chega também em momentos de comoção social, né? Momentos talvez de reforma, de momentos de apreensão. Isso é uma característica dentro da história do povo de Deus. Nós vemos então, por exemplo, o dilúvio. E ali nós tivemos a figura de Noé como o profeta que Deus enviou naquele momento. O cativeiro egípcio, Moisés foi essa pessoa. Pode seguir. A opressão do povo de Israel foi liderada por Débora, Samuel. A apostasia, nós tivemos a figura de Elias. A decadência nacional, Isaías e Jeremias. O cativeiro babilônico, Daniel e Ezequiel, que foram os personagens.
na primeira vinda de Cristo e a restauração das verdades, nós tivemos a figura de João Batista ali, clamando pelo arrependimento, né? Resgatando as verdades de Deus para que Cristo pudesse ter o caminho preparado. Não é? No nascimento da igreja cristã nós tivemos os apóstolos, né? Com destaque para Pedro, Paulo. Pois bem, pode seguir o próximo. Hoje nós vivemos um momento também crucial dentro das profecias, dentro da história da igreja. Estamos aguardando a segunda vinda de Cristo e, mais uma vez, nosso povo tem um papel de restaurar as verdades. Será que nesse momento crucial, nesse momento de comoção, Deus enviaria mais um profeta? Esse é um tema polêmico dentro do cristianismo, principalmente quando tratamos da questão dos falsos profetas, né? Tanta advertência na Bíblia em relação aos falsos profetas. Seria então João, o discípulo amado, o último dos profetas, né? Ele que encerrou ali o dom de profecia, escreveu o Apocalipse, escreveu o seu evangelho, e ali acabou o dom de profecia para a igreja? Será? Muitos creem assim dentro do cristianismo. E na verdade o próprio João, ele pede para a igreja provar os Espíritos, para verem se eles são de Deus ou não. Queridos, por que um falsificador não falsifica uma nota de $3? Porque não existe, não é verdade? Por que nos últimos dias haveriam falsos profetas, se já não haveriam verdadeiros também? Não é verdade? Por que João mesmo iria fazer essa advertência? Prove os Espíritos para ver se são de Deus, se não haveriam verdadeiros também. Ele simplesmente poderia dizer, olha, não acredite em ninguém mais, porque depois de mim não haverá mais profetas. Não é verdade? Então a própria Bíblia dá indícios de que sim, haveria o dom profético no fim dos tempos também. Joel também diz isso, né? Nos últimos dias, os jovens profetizariam, né? Até os anciãos. Haveria o dom profético na igreja. E será que nesse momento, então, nós estudamos ali a questão do ano crucial de 1844? Será que ali haveria também um mensageiro especial para o povo de Deus? Há um erudito, um teólogo, historiador também, chamado David Metzinger, e ele disse, através de pesquisas, que houveram 3 momentos na história em que o número de personagens messiânicos, personagens declarando ser o porta-voz de Deus, foram acima do normal. Foram de destaque realmente. Esses 3 momentos na história são o primeiro século da era cristã, justamente quando Cristo veio. Esse foi o momento em que várias pessoas se levantaram dizendo ser Cristo, dizendo ser inspirados por Deus, trazendo uma nova mensagem. Outro momento na história em que há muitos registros desse tipo de fenômeno social foi justamente na primeira metade do século XIX. Ali por volta do ano de 1844. E quem viu o nosso estudo a respeito desse ano sabe do que eu estou falando. O terceiro momento que ele destaca é justamente a época que nós estamos hoje. Final do século XX, início do século XXI. Muita gente, muitos personagens dizendo, eu sou o Messias, eu sou o porta-voz de Deus, trago uma mensagem divina ao povo. 3 momentos na história em que há um número excessivo, um número extraordinário de pessoas declarando ter essa vocação divina, não é? Isso nos leva a pensar que, sim, a redenção se aproxima, queridos. Pois bem, pode seguir para o próximo slide. Como identificar, então, dentro de tantas pessoas que se declaram profetas, quem é o verdadeiro profeta de Deus? Né? João nos diz, prove os Espíritos. Pois bem, como provar, então? Há 7 formas na Bíblia, 7 indícios que a Bíblia nos dá para provar se um profeta é verdadeiro ou não. Número sugestivo, né? 7. Pois bem, a primeira característica está lá em 1 João 4,2, e ele diz que a pessoa que é realmente enviada por Deus, ela deve aceitar a encarnação de Deus em Cristo. Deve aceitar que Deus se tornou homem, em carne e osso, esteve aqui entre nós. Esse é o primeiro indício. Depois, outro sinal de que o profeta é realmente de Deus
Está em Isaías 8:20. Ele fala segundo a lei e o testemunho de Deus. Se ele vai contra a palavra de Deus, ele não é de Deus. O profeta de Deus fala de acordo com o que os outros profetas de Deus já falaram, não contra o que foi falado. Então ele deve estar de acordo com o que já foi revelado a respeito de Deus. Fala segundo a lei e segundo o testemunho de Deus. Ele recebe visões, e essas visões vêm acompanhadas de fenômenos físicos característicos, né? Não respira durante a visão, né? Os olhos não piscam. Depois da visão há uma fraqueza física. Então há certas características físicas que acompanham o fenômeno da visão profética. Isso está em Daniel 10. As visões são sempre cristocêntricas, né? Não é centrada no homem ou na pessoa. Isso a gente vê muito em pessoas que se declaram profetas, né? Às vezes a mensagem está centrada nele ou no homem. E o profeta de Deus é sempre cristocêntrico. Sua mensagem é sempre focada em Jesus. Isso está em Jeremias 14:14. A quinta prova seria que o profeta ele sempre reprova o pecado. Ele é sempre um reprovador, alguém que faz um alerta ao arrependimento. Essa é uma característica do profeta de Deus. A sexta característica é sua vida. Ele deve ter uma vida exemplar, uma vida de acordo com as suas pregações. Isso já elimina muitos também dos que se declaram profetas. Isso está em Mateus 7:20. E a sétima, se as suas profecias se cumprem. Se ele disse algo que ia acontecer e não se cumpriu, isso prova também que não é um profeta. Isso está em Jeremias 28:9. Pois bem, pode seguir. Fiz uma lista aqui de algumas personalidades de destaque. A lista é infinita, né? De pessoas que se declaram profetas, ou se declaram messias. Temos aqui Maomé, Nostradamus, Joseph Smith, Mary Baker. Esse aqui é Charles Russell. Ele foi considerado por muito tempo profeta do movimento Testemunho de Jeová, mas depois de errar várias profecias sobre a volta de Jesus, hoje já não é mais considerado profeta. Mas no início do movimento ele era considerado profeta do movimento. Pois bem, aqui nós temos Helena Petrovna Blavatsky, mentora da Nova Era, Ellen White. Temos aqui Allan Kardec, que é do Espiritismo moderno, né? Aqui eu esqueci de dizer que Mary Baker é do movimento Ciência Cristã, né? E Joseph Smith dos Mormons, né? Os santos dos últimos dias. Nós saudamos todos que devem conhecer, o profeta medieval, e Maomé, o profeta do islamismo. E umas figuras modernas também, né? Aleister Crowley, pai do satanismo moderno. Aqui nós temos Taniguchi, que ele é o mentor do movimento Seishonoye, muito conhecido também. Mãe de Ná, famosa também no Brasil, né? Por suas profecias que se cumpriram. E Henri Cristo, né? Uma figura até humorística, mas ele se declara realmente um Messias. E há pessoas sérias que seguem ele. Não são poucas, por incrível que pareça. Alguns exemplos, só para termos uma noção do que está acontecendo aí no mundo afora. Como provar que esses profetas são verdadeiros ou não? Se eles mesmos se contradizem, né? Se eles mesmos escrevem coisas que vão em desacordo um com o outro, será que todos são profetas de Deus? Todos os caminhos levam a Deus, né? Pode seguir. Aplicando cada uma dessas provas bíblicas, nós vamos eliminando mais e mais profetas, né? Aqueles que não creem na encarnação, né? Que Deus se encarnou, se tornou homem, pode seguir. Nós eliminamos aqueles que não falam segundo a Bíblia, né? Que são contraditórios à palavra de Deus, pode seguir. Nós eliminamos aqueles que não possuem o fenômeno de receber visões de Deus realmente e os fenômenos físicos que acompanham isso, pode seguir. E nós eliminamos também aqueles que a vida não é exemplar de acordo com os seus ensinos e nem mesmo suas profecias se cumprem. Pode seguir. Então nos resta ali uma personalidade interessante. Ellen Gold White. Quem é essa mulher? Por quê? Porque muitos consideram ela uma profetisa, então. Hoje nós vamos analisar em específico um ponto desses 7 sinais a respeito do seu dom profético. Pode seguir. Jeremias 28:9. Somente quando se cumprir a palavra desse profeta é que será conhecido como aquele a quem o Senhor
na verdade, enviou. Então, se Ellen White passa em todos os outros 6 itens bíblicos de verdadeiro profeta, será que ela passa nesse também? Será que o que ela disse que ia acontecer no futuro se cumpriu realmente? É isso que nós vamos analisar juntos hoje. Pode seguir. Preenche então Ellen White essa condição? Alguns perguntam, mas pode uma mulher ser profeta? Há exemplos na Bíblia de mulheres sendo profetas? Profetisas? Alguém pode dizer um exemplo? Débora. Muito bem. Outro exemplo? Esther, de certa forma, sim. Miriam. Não é verdade? Miriam, né? Quem mais? As filhas de Felipe no Novo Testamento, Atos capítulo 21, eram profetisas, diz a Bíblia, não é? Uda, 2 Reis 22:14, era profetisa. Então, é possível, é bíblico, uma mulher ser profetisa. Então, vamos ver se suas profecias se cumprem. Pode seguir. Ela escreveu em 1848. Tenho uma mensagem para ti, Tiago White, seu esposo, né? Deves começar a publicar um pequeno jornal e mandá-lo ao povo. Que seja pequeno a princípio, mas lendo o povo, mandar-te-á meios com que imprimi-lo. E alcançará bom êxito, desde o princípio. Desde este pequeno começo foi-me mostrado em visão assemelhar-se a torrentes de luz que circundavam o mundo inteiro. Pode seguir. Eis o cumprimento, então, da sua profecia. Pode seguir. Hoje, através desse pequeno começo, lá em Connecticut, no norte do país aqui, Tiago White começou com uma folhinha, um pequeno jornal. E hoje, nós temos 56 casas editoras espalhadas no mundo inteiro, pregando em 230 línguas, idiomas, e são mais de 356 periódicos da igreja, sem contar os livros e publicações, circulando no mundo inteiro. Cumpriu-se a visão ou não? Roger Kuhn, pesquisador da biblioteca, ele pesquisou na biblioteca do Congresso americano, e ele diz que Ellen White, com muita certeza, é classificada como o terceiro escritor mais traduzido da história, e o escritor ou a escritora norte-americana mais traduzida de todos os tempos. Tanto quanto sabemos, ela escreveu e publicou mais livros em maior quantidade de línguas e com maior circulação do que as obras escritas por qualquer outra mulher na história. Amém, né? E é impressionante considerar que essa mulher estudou até a 3ª série, né? Ela tinha pouca instrução realmente. Então há algo estranho, há algo sobrenatural aí. Ela é um dos destaques mundiais na literatura. E por que nós não estudamos sobre ela na escola, por exemplo? Estudamos Shakespeare, né? Estudamos outros grandes escritores. Por que nós não estudamos sobre ela? Uma das maiores escritoras, comprovadamente. Uma das mais traduzidas, a mais traduzida, né? Vem cenas do próximo capítulo. Vamos seguir aqui. Outra profecia. Ela disse isso em 1872. Construíam uma escola. Ensinai a Bíblia aos jovens, de maneira que a mensagem do advento possa ser levada ao mundo inteiro. Cumpriu-se essa profecia? Pode seguir. Desde então, queridos, nós temos hoje, como igreja, seguindo as instruções de Ellen White, o maior sistema protestante de escolas paroquiais no mundo inteiro. O maior complexo de escolas particulares, com exceção da Igreja Católica. A nossa é a segunda maior. Incrível, não? Como pode? Não existia escola nenhuma. E ela disse, inspirada por Deus, vai, constrói uma escola. Mas uma escola fundada na Bíblia. Isso vai ser algo, um fenômeno mundial. E está aí. Cumpriu-se ou não cumpriu-se? Amém, né? Pode seguir. Ela disse mais sobre a obra de educação em 1913. Essa obra deve sempre trazer o cunho celestial e revelar dessa maneira quanto a instrução divina sobreleva ao ensino do mundo. O ensino divino, inspirado por Deus, sobreleva o ensino do mundo, disse ela. Pode seguir. A revista Veja, de setembro de 2007, fez uma reportagem especial sobre as escolas adventistas lá no Brasil. E ela disse, entre
várias citações, que as escolas adventistas já aparecem entre as melhores do país nos rankings de ensino do MEC. Incrível, não? Amém? Pode seguir. A revista Isto É, no ano seguinte, disse que na contramão do processo de extinção dos colégios internos, a Igreja Adventista expande seus institutos e universidades por todo o país. Glória a Deus, não é? Queridos, a profecia se cumpre nas suas minúcias, nos seus detalhes. Há algo especial nessa mulher. Pode seguir. Em matéria de mensagem de saúde, queridos, é o maior destaque realmente. A gente selecionou alguns pontos aqui para expor esta manhã, mas ela antecipou muitos dos conhecimentos científicos na área de saúde. Por exemplo, o malefício do fumo. Na sua época, o fumo era considerado benéfico. Dizem que curava até a tuberculose, né? E ela dizia que não. A alimentação natural também, as influências pré-natais, né, do bebê, as correntes elétricas no cérebro, tudo isso ela disse com antecedência, antes da ciência comprovar. Há um caso peculiar, uma citação que ela fez em 1905. Ela disse que tuberculose, o câncer e outras doenças fatais eram causadas, ou podiam ser causadas, por micro-organismos de tuberculose e câncer. E por causa dessa declaração, queridos, por décadas, a nossa igreja foi ridicularizada por pessoas, né, pesquisadores, científicos, porque era absurdo dizer algo assim. Câncer é causado por micro-organismo. Era algo absurdo na época. Pois bem, demorou um pouquinho, pode seguir. Mas em 1956, o Dr. Stanley fez uma descoberta científica, né? Em alguns casos, os vírus do câncer podem tornar-se ativos por envelhecimento, extravagâncias alimentares, desequilíbrio hormonal, produtos químicos, radiação ou uma combinação desses problemas e malignidades podem acompanhá-los. Ele provou cientificamente que sim, que existem vírus que causam câncer. Cumpriu-se o que ela disse ou não? Sim. Sem a ciência provar. Ela disse que era a causa de alguns cânceres, né? Outro destaque também, pode seguir, foi o que ela disse em 1872. Grande parte das doenças que afligem a humanidade tem a sua origem na mente, dizia ela, e podem ser curados apenas pela restauração da mente e a saúde. Demorou um pouquinho também, quase um século depois, pode passar, na verdade, mais de um século, né? Quando o Dr. Solomon, psiquiatra americano, disse na sua tese doutoral: a mente e o corpo não podem ser separados. A mente é o cérebro e o cérebro é parte do corpo. O cérebro regula e influencia muitas funções fisiológicas, inclusive a imunidade. O bem-estar físico e mental acham-se intrincadamente entrelaçados. Interessante, não? Então os adventistas já sabiam disso um século antes. Glória a Deus. Pode seguir. Mais uma declaração de saúde também. Os adventistas do sétimo dia devem tornar-se conhecidos no mundo pelos avançados princípios da reforma de saúde que nos foi dada por Deus. Ela disse isso em 1899. O mundo inteiro iria olhar para nós e dizer: ei, há algo especial nesse povo aí. É uma profecia. Se cumpriu? Pode passar. Em 2005, não muito tempo atrás, saiu uma reportagem de capa na revista National Geographic sobre a longevidade. E lá ele diz que os adventistas do sétimo dia estão entre os campeões da longevidade. Eles produzem centenários em proporção mais alta e sofrem apenas uma pequena fração das doenças da humanidade. Amém. Glória a Deus, não? Queridos, o mundo inteiro olhando para nós e para a nossa mensagem de saúde. Há algo divino aqui ou não há? Amém, não é? Logo depois, o mesmo autor da reportagem lançou um livro chamado Blue Zones, onde ele identifica partes do mundo onde as pessoas vivem mais e melhor. E ele destaca 3 em especial, né? A ilha de Okinawa, no Japão, a ilha de Sardenha, na Itália, e Loma Linda, na Califórnia, onde é um reduto de adventistas, né? As pessoas vivem mais. E ele disse que dos 3, o único que cresce são os adventistas. Lá em Okinawa e lá em Sardenha, as novas gerações já estão partindo para o McDonald's, né? As fritas e para o sedentarismo, estão deixando de ser uma população
né, de longevidade, de vida saudável. Então nós ainda mantemos, pela graça de Deus, esse princípio e fazemos com que essa profecia hoje se cumpra por nós, em nós. Né? Vários veículos da mídia divulgaram esses estudos e destacaram a saúde adventista, CNN, New York Times, lá no Brasil, o SBT, foi até mesmo uma reportagem no Fantástico, a revista Veja, revista super interessante, no mundo todo, queridos, cumprindo a profecia de Ellen White. Pode seguir. Em matéria de escatologia também, ela faz declarações surpreendentes. Como eu disse, só separei alguns aqui. Há uma lista grande de profecias de Ellen White. Ela disse, em 1904, surgirá grande dificuldade entre as nações, dificuldade que não cessará até a vinda de Jesus. Aí você pode dizer, ok, isso qualquer profeta aí, qualquer um que se diz profeta diz, que vai ter dificuldade, vai ter guerra, vai ter terremoto, né? É comum entre os profetas dizer que vai ter calamidades, vai ter problemas. Mas a diferença de Ellen White é a seguinte, a época em que ela falou isso, 1904, era uma época em que a civilização ocidental vivia sob a influência do que a gente chama de positivismo. Né? Eles acreditavam e podiam ver mesmo com os próprios olhos o avanço da ciência melhorando a humanidade em todos os sentidos. Né? A educação, né? A própria tecnologia avançando. Um dos símbolos, um dos ícones dessa época era o próprio navio Titanic, em 1912. Né? Uma maravilha da tecnologia, da ciência. E o que aconteceu depois prova, né, que o homem não é o que ele pensa ser. Até a nossa bandeira nacional, né, ela traz um outro ordem e progresso. A nossa bandeira foi feita justamente nessa época, em que o mundo estava sob a influência do positivismo. Né? Agora sim, nós vamos solucionar os problemas da humanidade. Agora sim, a civilização vai avançar, vai evoluir. Pois bem, logo depois do Titanic, 1914, a Primeira Guerra Mundial também calou muitos dos filósofos positivistas. Mas Ellen White declarava que não havia nada de positivo aí pela frente. Dificuldades esperavam pelas nações. Pode seguir. Então nós temos hoje, capa de revista Veja, né, os sinais do Apocalipse. Capa da revista, super interessante, a fúria da natureza. Desastres naturais multiplicando-se. Semana no norte da Itália, né? Mais um terremoto de grande magnitude. Os próprios pesquisadores estão indagando, né? Mas por que tantos terremotos de grande magnitude? Não eram tão frequentes assim, né? E hoje nós vemos uma frequência de grandes terremotos. O que está acontecendo? Nós vemos ali Reuters, 2011, ano passado, o número de guerras triplicou. Há 20 guerras oficiais hoje no mundo e 166 conflitos violentos atualmente no mundo, diz o estudo da instituição Heidelberg, da Alemanha. O site da Unesco, em 2009, diz que a falta de água potável será o maior problema da humanidade no século XXI. Folha de São Paulo, 2010, catástrofes em série fomentam teorias sobre o fim do mundo. Então, uma mensagem que antes era só nossa, né? Só nós que pregávamos, o fim está próximo, o fim está chegando. Hoje, as revistas estão pregando por nós também. A ciência está pregando por nós. Dizendo, sim, há problemas, queridos. As pedras estão clamando, não é? Se nós não falarmos, as pedras falarão, né? Assim é, né? Que nós deixamos de falar, as pedras mesmo clamam. Mas, queridos, é a nossa mensagem. É o nosso dever levar essa mensagem avante. Cumpriu-se a profecia? Cumpriu-se. O aumento das catástrofes naturais, crescendo, né, em número e intensidade, falta de alimentos é um problema também preocupante no mundo. Então, há dificuldades esperando pelas nações. Pode seguir. Primeiros escritos, ela escreveu isso em 1849. Vi que as batidas misteriosas em Nova York e outros lugares eram o poder de Satanás. E que essas coisas seriam cada vez mais comuns, abrigadas em vestes religiosas, a fim de distrair os enganados e fazê-los sentir-se em segurança maior. Ela profetizou aqui, nada mais, nada menos, que o início do espiritismo moderno. Através desses fenômenos, das batidas de Nova York, que eram as irmãs Fox, né, quem conhece a história, a partir dali,
se espalhou para o mundo inteiro o movimento espiritista, né? A revista Veja, de 2005, diz que a crença maciça na reencarnação e na comunicação com os mortos não é uma extravagância brasileira. Uma pesquisa recente mostrou que 51% dos americanos acreditam em espíritos e 27% creem na reencarnação. O que nos diferencia, né, os brasileiros, são a respeitabilidade alcançada por essas crenças na sociedade e as dimensões do espiritismo no país. Então nós somos mais abertos, né, a esse tipo de mensagem. O IBGE oficialmente diz que apenas 2% da população é espírita ou espiritista no Brasil. Porém, a Federação Espírita do Brasil diz que são 45 milhões. Então sabe o que acontece? Vem o censo e pergunta qual a sua religião. Eu sou católico, mas eu vou no centro espírita. Então você é enquadrado como católico, não é enquadrado como espírita. Então há um sincretismo dentro da sociedade, né? As pessoas seguem uma religião, mas acreditam também que é possível, né, falar com os mortos, fazer aqueles joguinhos na mesa, né, o copo e aquele negócio todo famoso. Então há um sincretismo religioso. E cumpre-se aqui, mais uma vez, a profecia de Ellen White. Pode seguir. Ela, Roma Papal, está crescendo silenciosamente em poder. As suas doutrinas estão a exercer influência nas assembleias legislativas, nas igrejas e no coração dos homens. 1888. Quando ela falou isso, o poder católico estava indo sob a influência da ferida mortal, né, que havia acontecido justamente, praticamente um século antes dela declarar que Roma estava ressurgindo. Foi só em 1929 que o papado conseguiu resgatar o poder civil, né? Você tinha somente o poder religioso. E agora, em 29, com sua autonomia sobre o Vaticano novamente, ele readquire poder civil. Agora ele é poder civil e religioso. Quando ele visita um Estado, ele é recebido como chefe de Estado também, porque ele é o chefe do Estado do Vaticano. Ele não é só um líder religioso. Então, Ellen White falou algo que na sua época era improvável também. Como o papado iria se reerguer, como ele iria conseguir resgatar esse poder que ele tinha no passado. Pois bem, a ferida mortal começa a ser curada a partir de 1929. E desde então a gente vê a figura papal com mais e mais influência dentro da sociedade. Esse poder realmente está sendo resgatado. Dentro até mesmo das assembleias legislativas, pode seguir. Nós temos aqui alguns exemplos, né? Veja o pastor, né, famoso evangélico, Billy Graham. Ele diz que o Papa tem sido a sólida consciência de todo o mundo cristão. Então, vindo da boca desse grande evangelista, percebe-se que o mundo cristão está começando a olhar para o papado como o grande líder, né? Aquele que vai consolidar, vai unir toda a cristandade. A revista Times, do ano passado, diz que, em resposta à crise mundial, o Papa Bento XVI pede a criação de uma verdadeira autoridade política mundial. Segundo o Papa, a solução da humanidade seria um líder mundial, alguém que fosse capaz, né, de influenciar todo mundo com sua política. Quem seria essa pessoa? Pois bem, em 2009, a revista Independent diz que, o jornal, né? Bispos da União Europeia pedem ao Parlamento Europeu que inclua um debate a respeito do trabalho aos domingos em sua diretriz de trabalho. Então, a sua influência, queridos, está até mesmo dentro das assembleias, como profetizou Ellen White. Pode seguir. Haverá uma apostasia nacional, falando dos Estados Unidos, e só terminará em ruína nacional. Ela disse isso em 1890, justamente quando os Estados Unidos estavam avançando, se tornando uma das potências do mundo, não é? Ela disse que haveria então uma apostasia nessa nação, uma nação declarada cristã, fundamentada, né, no protestantismo, mas que haveria uma apostasia, e essa apostasia terminaria em ruína da nação. Pode seguir. Pois bem, ano passado, Folha de São Paulo, pela primeira vez na história, os Estados Unidos podem ter a nota da sua dívida pública rebaixada pela Agência de Classificação de Risco. Aconteceu ou não? Aconteceu, né? Os Estados Unidos já não é mais AAA. Já há um certo risco para os investidores aí. Com o considerável déficit orçamentário que temos e o juro zero, não podemos ter essa situação para sempre sem problemas inflacionários. New York Times, 2011.
Vocês sabem que a dívida pública excedeu o limite, né? Ano passado havia uma discussão aí sobre a estender esse limite da dívida ou não, né? Foi um momento turbulento na economia mundial. E, de fato, essa foi a solução para o problema, né? Tapar o sol com a peneira. A dívida pública cresce e cresce. Já passou do seu limite. O que eles fizeram foi estender o limite. Essa foi a solução. Eu queria dizer uma bomba relógio. Houve apostasia nacional? Esse país ainda é aquele país cristão? Ou não é mais? Pouco de cristianismo nela, né? A apostasia nacional de Ellen White vai ser seguida de ruína nacional. E parece que os noticiários apontam para isso. Pode seguir. Eventos finais, disse Ellen White aqui, em 1902, Deus não tem executado a sua ira sem misericórdia. A sua mão ainda está estendida. A sua mensagem precisa ser transmitida na grande Nova York. Deve ser mostrado ao povo como é possível para Deus, com um simples toque de sua mão, destruir os bens que eles têm acumulado para o último grande dia. Esse tem sido um texto bem polêmico dentro da teologia adventista. Estaria Ellen White falando sobre 11 de setembro? Eu separei um vídeo agora, curto. Esse vídeo traz citações tiradas do livro Eventos Finais também. Citações de Ellen White. Gostaria que você meditasse nessas palavras.
Seu já falecido pregador Henry Fayabin, ele disse, logo depois desses eventos, ele constatou um detalhe intrigante. O texto original onde ela escreveu essa visão, né, está no livro Testemunhos para a Igreja, capítulo 9, página 11. 9 e 11. Pode ser coincidência? Pode ser que não. Quem sabe, né? Deus está preparando, através dos nossos evangelistas, uma grande campanha para o ano que vem na região de Nova York. Parem por isso. Vai ser algo monumental, algo que acho que não há precedentes na história da igreja. É uma campanha tão grande assim. E a profecia se cumpra, né? Possamos advertir essa cidade. Queridos, disse a mensageira do Senhor, seja ou não poupada a minha vida, meus escritos falarão sem cessar, e a sua obra irá avante enquanto o tempo durar. E mesmo que eu não deva viver, essas palavras que me têm sido dadas pelo Senhor terão vida e ainda falarão ao povo. Amém. Às vezes, nós como igreja caímos em um dos dois extremos. Ou nós negligenciamos os escritos dela, ou adoramos Ellen White de forma extremada também. Eu acho que é possível e é preciso encontrar um equilíbrio, né? E você possa, na sua vida, dedicar tempo a essas leituras. É uma mensagem de Deus para nós, para esse tempo. Deus faz a diferença na nossa vida quando aprendemos mais através dos seus profetas. Pode seguir. Não desprezeis as profecias, mas ponde tudo à prova, de 2 Tessalonicenses 5, 20 e 21. O que nós fizemos essa manhã? Um pouco ou menos. Pode seguir. Crônicas diz que o Senhor Deus de seus pais falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecerá do seu povo e de sua morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e escarneciam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve mais remédio. Pode seguir. Ouvir-me ajudar, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Possa ser uma realidade em sua vida também, querido. Afinal, nós vamos cantar logo após o hino 420, que era um dos hinos preferidos de Ellen White. E ela disse que se identificava muito com a letra dessa canção, porque ela tinha em Cristo um grande amigo, um amigo íntimo. Que essa possa ser a tua experiência também. Amém. Oh, meu amigo em Cristo tem.
Deus, porque nos deixaste teus profetas, ó Pai. Teus servos fiéis que foram porta-vozes das tuas mensagens para o teu povo nos momentos apropriados, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor, a abrir os olhos espirituais. Podemos contemplar, Senhor, a tua vontade para esses últimos dias. Que a tua igreja consiga, Senhor, cumprir essa missão que nos foi dada. Dá-nos agora a tua paz, ó Deus. Ajuda-nos a seguir unidos a ti quando cruzemos essa porta. E o mundo lá fora possa ver a tua luz. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Todos podem se assentar e aguardar com reverência a ordem da saída que será orientada pelos diáconos.